Eu estava na fila do pedágio quando o telefone tocou. Era meu marido. Amor, minha mãe mandou mensagem perguntando se a gente já tá chegando. Olhei para o relógio no painel. 2h40 da tarde de uma sexta-feira. Ainda tínhamos pelo menos 1h30 de estrada até chegar em casa, em Santo André. A viagem para Guarujá tinha sido boa. Os 4 dias de descanso que eu precisava depois de 2 meses de planto seguido no hospital. Fala que a gente chega umas 4h30. Eu disse, adiantando o carro na fila. Ela perguntou se pode passar lá em casa para ver a gente. Alguma coisa na forma como ele disse isso, pausado demais, me fez apertar o volante. Ela já foi lá, foi, eu disse. Não foi pergunta. Silêncio do outro lado. Então ele murmurou. Ela falou que foi dar uma organizada porque a gente ia chegar cansado. Meu estômago virou. Dona Conceição e suas organizadas. A última tinha sido há 8 meses, quando ela resolveu reorganizar a cozinha enquanto eu trabalhava no turno da noite, e passou 3 semanas até eu encontrar onde ela tinha guardado a minha panela de pressão. Antes disso, foi quando ela levou as roupas de inverno do Mateus para lavar, porque a criança não pode usar roupa guardada cheirando a naftalina, e devolveu tudo encolhido porque colocou na secadora no calor errado. Que tipo de organizada, Rafael? Ela não quis falar ao certo. Disse que é surpresa. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Tá bom, a gente chega e vê. Desliguei antes que ele pudesse responder. No banco de trás, Mateus dormia com a cabeça encostada na janela, os cabelos embaraçados de tanto vento e água salgada. Ele tinha passado os 4 dias quase que inteiramente dentro do mar, saindo só para comer, e agora dormia com aquele sono pesado de criança que usou o corpo inteiro. 9 anos. Meu filho de 9 anos, que ainda dormia abraçado na mochila surrada do avô quando estava no carro, porque dizia que o cheiro de couro velho o deixava tranquilo, olhei para a mochila no banco ao lado dele. Uma mochila de couro marrom, gasta nas alças, com um rasgo pequeno costurado com linha grossa do lado direito. A mochila do meu pai. Meu pai tinha falecido 18 meses antes. Câncer de pulmão, rápido demais para a gente se preparar. Ele era um homem de poucas palavras e gestos grandes, o tipo que não dizia, eu te amo, mas aparecia às 6 da manhã com seu carro velho para te ajudar a se mudar. A mochila tinha sido dele por quase 20 anos. Ele a usava para tudo, para o trabalho, para pescar, para as viagens de fim de semana que ele fazia até os últimos meses que teve saúde. Quando ele morreu, eu trouxe a mochila para casa sem nem pensar muito. E foi Mateus quem se apegou a ela. Posso usar para a escola, mãe? Eu disse que sim. Depois ele passou a usar nas viagens. Depois começou a dormir com ela perto quando estava com saudade do avô. 1h10 depois, entrei na nossa rua e vi o carro de Dona Conceição estacionado em frente ao prédio. Meu coração acelerou. Rafael estava na calçada com ela, os dois de costas para mim, olhando para o prédio. Dona Conceição estava com um avental ainda amarrado na cintura, o que significava que ela tinha chegado cedo e trabalhado bastante. Estacionei, e antes que eu abrisse a porta, Mateus já tinha acordado sozinho, aquele sexto sentido de criança que sente quando o carro para na rua de casa. A vovó, ele disse, vendo pela janela. O que ela está fazendo aqui? Vamos descobrir, eu disse, tentando manter a voz normal. Dona Conceição se virou quando ouviu as portas do carro. Ela sorriu daquele jeito amplo, os braços abertos para o neto. Meu amor, que saudade! Vem cá, vem abraçar a vovó. Mateus foi, como sempre vai, porque ele ama a avó sem nenhuma das ressalvas que eu carrego. Rafael veio até mim enquanto eu tirava as bolsas do porta-malas. Ela chegou cedo, ele sussurrou. Umas 10 da manhã. 10 da manhã. Repeti devagar. Rafael, a gente saiu na quarta. Ela ficou aqui 2 dias sozinha? Ela quis ajudar Mariana. Isso é o que me preocupa. Subimos todos juntos no elevador. Dona Conceição não parava de falar, do calor, da estrada, de como o Mateus estava crescido, de uma promoção que tinha achado no mercado. Eu sorria e respondia no automático. Minha mente estava correndo, tentando calcular o tamanho do estrago. Quando chegamos na porta, ela foi na frente. Deixa eu abrir, deixa. Tirou a nossa chave reserva da bolsa com uma naturalidade que me deixou sem fala. A chave que tínhamos dado para ela guardar para emergências.
para emergências. Entramos. O cheiro foi a primeira coisa. Aquele cheiro de produto de limpeza forte, daqueles que deixam a casa com cheiro de hospital, que eu detestava especialmente por passar 12 horas por dia num hospital e não querer levar aquilo para dentro de casa. O segundo sinal foi a sala. Ela estava diferente, não radicalmente, mas diferente. Os quadros tinham sido reposicionados. A estante tinha sido reorganizada. Os livros que eu deixava na ordem que me fazia sentido agora estavam por tamanho. Organizei tudo. Dona Conceição disse satisfeita. A estante estava uma bagunça, Mariana. E as almofadas, que mistura de estampa que não combinava com nada. Onde estão as almofadas antigas? Eu perguntei. Ah, aquelas. Doei. Tinha umas lá que estavam puídas, sem graça. Comprei umas novas ali no magazine, ficou muito mais bonito. Olha só, as almofadas novas eram bege e cinza. As que eu tinha eram coloridas, cheias de cor, porque eu tinha escolhido cada uma num lugar diferente ao longo dos anos. Uma eu tinha comprado numa feira de artesanato no interior, quando estava grávida do Mateus. Outra era de uma viagem que eu e Rafael tínhamos feito para Recife antes de nos casarmos. Respirei fundo. E o resto da casa? Eu perguntei. Ah, fiz uma limpeza geral. Quarto de vocês, cozinha, o quartinho de armazenagem que estava um horror. Ela pausou, sorrindo, e fiz uma surpresa no quarto do Mateus também. Mateus olhou para mim. Eu olhei para ele. Os dois fomos pelo corredor sem dizer nada. A porta do quarto dele estava fechada. Dona Conceição chegou na nossa frente sempre com aquele gesto teatral dela e abriu. Tcham! Eu parei. O quarto estava reorganizado do zero. A cama tinha sido movida de parede. As prateleiras, onde Mateus guardava sua coleção de miniaturas de carros que ele e o avô tinham montado juntos ao longo de 4 anos, estavam vazias. No lugar das miniaturas, havia vasinhos de planta artificiais e porta-retratos com fotos de paisagens que eu nunca tinha visto na vida. A escrivaninha estava no canto oposto. E a caixa de papelão grande que ficava embaixo da cama de Mateus, a caixa onde ele guardava desde os 3 anos cada desenho que fazia, cada cartão que recebia, cada bilhete da escola. Cada lembrancinha que o avô tinha dado para ele não estava mais lá. Vovó, a voz de Mateus saiu pequena. Cadê minha caixa? Que caixa, meu bem? A minha caixa de coisas, que fica embaixo da cama. Dona Conceição fez um gesto com a mão. Aquela caixa velha, cheia de papel amassado, eu joguei fora, amor. Aquilo não prestava mais nada. Todo aquele papel velho, desenho rabiscado. Você já é grande demais para ficar guardando isso. Olha como ficou mais espaço no seu quarto agora. Mateus ficou quieto. Aquele quieto de criança que ainda não processou, que ainda está esperando que alguém diga que não é verdade. Os desenhos do vovô estavam lá, ele disse baixinho. Que desenhos? Dona Conceição perguntou, genuinamente sem entender. Os que eu fiz pro vovô quando ele estava no hospital. Ele devolveu para mim antes de morrer. Disse que eu devia guardar. A voz dele tremeu na última palavra. Tava tudo na caixa, as cartinhas que ele escreveu para mim, o mapa do tesouro que a gente fez juntos, no aniversário de 7 anos. Tudo. Eu senti o chão se mover embaixo dos meus pés. Dona Conceição, eu disse e minha voz saiu de um lugar que eu não conhecia, calma demais para o que eu estava sentindo. E a mochila de couro marrom que estava no quarto do Mateus. Ela piscou. Aquela mochila velha e surrada? Coloquei no saco de doação junto com umas outras coisas. Estava muito gasta, Mariana. Você tem que ver o estado das alças. Umas alças novas para você eu ainda entendo, mas aquilo já não tinha mais jeito. Essa mochila era do meu pai. Silêncio. Era do meu pai que morreu há 18 meses. Meu filho dormia com ela porque sentia o cheiro do avô. Minha voz não tremeu. Eu não sei como, mas não tremeu. E a senhora jogou fora. Dona Conceição abriu a boca. Fechou. Eu não sabia que era do seu pai, Mariana. Eu pensei que fosse uma mochila velha qualquer. Não era. E a caixa de desenhos, a senhora também não sabia. E as almofadas que eu escolhi uma por uma, a senhora também não sabia. Eu me virei para Rafael, que estava parado na porta do quarto com uma expressão que eu não conseguia ler. Fala alguma coisa. Ele abriu a boca. Fechou os olhos por um segundo. Mãe,
Você entrou aqui por 2 dias sem a gente. Eu vim ajudar, Rodrigo. Rafael, eu corrigi no automático. Rafael, filho, eu vim ajudar. Eu tenho a chave para emergências e pensei, emergência? Não é, eles foram para a praia. E eu acho que a casa precisa de uma faxina. Eu disse, emergência é se cair um raio, se tiver uma inundação, se o Mateus precisar pegar alguma coisa urgente. Não é isso. Mateus tinha saído do quarto sem que eu percebesse. Ouvi o banheiro fechar com cuidado, que é o que ele faz quando não quer que a gente veja ele chorando. Meu coração partiu ao meio. Você está sendo exagerada. Dona Conceição disse, e eu notei que ela tinha cruzado os braços. Eu limpei a casa de vocês, comprei almofadas novas, organizei o quarto do meu neto. E você está me tratando como se eu tivesse feito alguma coisa horrível. A senhora jogou fora a última coisa que meu filho tinha do pai do meu pai. Eu precisei parar para respirar. O avô que o Mateus amava. O avô que morreu. A mochila que o Mateus levava em toda viagem porque dizia que ajudava a sentir menos falta. A senhora entrou aqui, pegou isso e jogou fora como se fosse lixo. Eu não sabia. A senhora não perguntou. E é isso. A senhora não perguntou. Eu saí do quarto do Mateus e fui até o banheiro. Bati de leve. Meu amor. Silêncio. Mateus, meu amor, abre para mim. Ouvi o trinco girar. Ele abriu a porta com os olhos vermelhos, tentando parecer que não tinha estado chorando. Eu entrei e fechei a porta atrás de nós dois. Fiquei agachada na frente dele. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. A mamãe vai resolver, tá bom? Prometo que vou tentar. Os desenhos do vovô, ele disse. Oi, Zai. Ele tinha escrito meu nome em todos eles, com letra grande, pro meu Mateus com amor. Eu sei que ele escrevia assim porque eu decorei de tanto olhar. Cada palavra era uma faca. Eu sei, meu amor. Eu sei. Fiquei com ele no banheiro por uns 10 minutos até ele ficar mais calmo. Quando saímos, Dona Conceição estava na sala com Rafael. Ela tinha o casaco no colo, pronta para ir embora, mas ainda com aquela postura defensiva, a queixada levantada de quem acha que foi injustiçada. Para onde foi o saco de doação? Eu perguntei direto para ela. Eu levei para a pastoral da criança aqui do bairro. Eles têm um bazar beneficente todo. Quando? Ela pausou. Ontem de tarde. Então ainda pode estar lá. Eu peguei minha bolsa. A chave. Ela me olhou. Nossa chave reserva. Preciso que a senhora devolva agora. Ela ficou em silêncio por um momento longo. Então enfiou a mão na bolsa e colocou a chave na mesa de centro sem dizer nada. Rafael olhou para ela, depois para mim. Mariana, ele começou. Depois a gente conversa, Rafael. Agora eu preciso ir atrás da mochila e da caixa de desenhos do nosso filho. Peguei minha bolsa e saí do apartamento. A pastoral da criança ficava a 8 quarteirões de casa, numa salinha atrás de uma paróquia com azulejos azuis na fachada. Eu fui andando porque precisava do ar, precisava do movimento, precisava de alguma coisa para fazer com a raiva que estava dentro de mim. Cheguei às 5h15 da tarde. Tinha uma placa na porta. Funcionamento segunda a sexta, das 9 às 17. Fechado. Fiquei parada na frente da porta fechada por um momento. Depois tirei o telefone do bolso e liguei para Rafael. Tem algum número de contato da pastoral? Alguém que a sua mãe conheça lá? Silêncio do outro lado. Depois, ela vai ter. Deixa eu perguntar para ela. Obrigada. Enquanto esperava, sentei no banquinho de pedra na frente da paróquia. O sol estava baixando. Uma senhora varria a calçada do outro lado da rua e me olhava com aquela curiosidade discreta de quem quer entender, mas não quer parecer que está olhando. Pensei no meu pai. No jeito que ele carregava aquela mochila, sempre no ombro esquerdo, nunca nos dois. No cheiro de couro misturado com o desodorante que ele usou por 30 anos. No Mateus pequenininho, com 6 anos, colocando a mochila nas costas e afundando dentro dela porque era grande demais para ele. Parece o vovô, ele tinha dito rindo. O telefone vibrou. Rafael tinha mandado um número. Liguei. Chamou 4 vezes. Uma voz de mulher mais velha atendeu. Alô? Boa tarde. Meu nome é Mariana. A senhora deve conhecer minha sogra, Dona Conceição. Ela fez uma doação ontem na pastoral. Ah, Dona Conceição. Claro, claro. O que foi, minha filha? Ela doou algumas coisas da minha casa sem a minha permissão. Tinha uma mochila de couro marrom entre as coisas.
Ela pertencia ao meu pai que faleceu. Meu filho de 9 anos usava ela. Eu precisava saber se ainda está lá ou se foi para o bazar. Silêncio pensativo do outro lado. O bazar foi ontem de manhã, antes das doações chegarem. Então as coisas de ontem de tarde ainda devem estar no depósito. Mas deixa eu confirmar. Como é a mochila? Couro marrom bem gasta, alças largas, tem um conserto com linha grossa do lado direito. Deixa eu ver. Eu ouvi ela se afastar, ouvir ela falar com alguém ao fundo, o barulho de caixas sendo mexidas. Fechei os olhos. Por favor. Por favor. Mariana? Sim. Tem uma mochila aqui que parece ser essa. Couro marrom, o conserto na alça, é essa? Senti minha garganta fechar. É essa. Pode vir buscar amanhã quando a gente abrir, às 9. A senhora não tem como me encontrar agora? Eu estou aqui na porta da paróquia. Uma pausa. Depois um suspiro gentil de quem entende que há urgência. Espera que eu vou pedir para Dona Teresa abrir. 5 minutos depois, a porta lateral da paróquia abriu. Dona Teresa era uma mulher de uns 60 anos, com cabelo branco e avental com estampa de flores. Ela me olhou para os meus olhos provavelmente vermelhos, e disse, vem comigo. O depósito era uma sala nos fundos cheia de sacolas, caixas e sacos de plástico. Ela foi direta para uma caixa marcada com a data de ontem. Dentro estava a mochila. Eu a segurei e senti aquele cheiro que achei que tinha perdido para sempre. Couro velho e aquele cheiro específico dele que não tem nome, que não tem explicação, que eu só reconheceria com os olhos fechados depois de 40 anos. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo, em pé no depósito da Pastoral da Criança, segurando a mochila do meu pai no peito enquanto Dona Teresa fingia que estava ajeitando as caixas do outro lado da sala para me dar um pouco de privacidade. Obrigada, eu disse quando consegui falar. Obrigada de verdade. Quando é coisa de família, a gente faz o que pode, ela disse simplesmente. Tinha uma caixa de papelão também, com desenhos, cartões, papéis. A senhora viu? Ela franziu o senho. Uma caixa de papelão. Olhou em volta. Deixa eu ver. Procuramos juntas. Encontrei a caixa atrás de uma pilha de sacolas de roupas. Estava fechada com fita adesiva amarelecida, a fita original do Mateus, que ele tinha colocado quando tinha uns 5 anos, e escrito com giz de cera na tampa, coisas do Mateus, não mexe. Abri com cuidado. Os desenhos estavam todos lá, os que ele tinha feito no hospital para o meu pai, as cartinhas de letra torta de criança pequena. O mapa do tesouro desenhado em papel pardo, com X marcando o ponto e tudo. E no fundo da caixa, numa folha dobrada, estava um bilhete que eu nunca tinha visto antes. Letra do meu pai, a letra grande e levemente tremida dos últimos meses. Mateus, você é o meu tesouro verdadeiro. Cuida da sua mãe para mim. Com amor, vovô. Precisei sentar no chão do depósito. Dona Teresa não disse nada. Simplesmente puxou um banquinho plástico de perto da parede e sentou do meu lado, esperando. Não tentou me consolar com palavras. Apenas ficou ali. Às vezes é isso que a gentileza é. Quando voltei para o apartamento, Mateus estava sentado na sala com Rafael. Eles dois pararam de falar quando eu entrei. Mateus me viu com a mochila primeiro. Os olhos dele foram para a mochila, para mim, de volta para a mochila. Você achou? Achei. Coloquei a mochila no colo dele. Ele abraçou como se fosse abraçar uma pessoa, com o rosto enterrado no couro. Depois coloquei a caixa no chão ao lado dele. Ele olhou para mim. Tá tudo aqui, meu amor. Os desenhos, as cartas, o mapa do tesouro, tudo. Ele abriu a caixa com cuidado, como se estivesse abrindo algo frágil. Pegou o primeiro desenho, olhou, colocou de volta com o mesmo cuidado. Depois, pegou o bilhete do fundo. Leu uma vez. Leu de novo. Mãe, esse bilhete eu não conhecia. Eu também não. Ficamos em silêncio os dois por um momento. Obrigada, ele disse. Depois ele levou a caixa para o quarto dele e fechou a porta. Rafael e eu ficamos na sala. Ele estava no sofá, os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Você foi buscar sem me pedir para ir junto. Ele disse. Eu precisava ir agora. Não dava para esperar. Eu devia ter ido com você, Rafael. Sentei na poltrona de frente para ele. O que aconteceu hoje não pode acontecer de novo. Ele olhou para mim. Eu sei.
Não é sobre a sua mãe ser boa pessoa ou má pessoa. Ela tem boas intenções, eu sei disso. Mas ela entrou aqui por 2 dias, mexeu em tudo, jogou fora coisas que tinham valor que ela nem tentou entender, e você ficou parado na porta do quarto sem dizer nada enquanto ela tentava me explicar por que eu estava exagerada. Ele passou a mão pelo rosto. Eu sei que fiquei parado. Eu precisava que você tivesse falado antes de eu precisar gritar, antes de eu precisar ir embora para buscar as coisas sozinha. Precisava que você tivesse olhado para aquele quarto reorganizado e falado: "Mãe, isso está errado. Você tem razão." A voz dele estava cansada, mas era uma fadiga honesta, não a fadiga de quem quer encerrar a conversa. Eu sempre fico esperando que as coisas se resolvam por conta própria quando é sobre a minha mãe. E aí você tem que resolver sozinha e parece que você é a vilã da história. Eu não quero ser a vilã. Eu só quero que a nossa casa seja nossa. É nossa. E eu preciso defender isso melhor. No dia seguinte, que era sábado, eu mudei a fechadura. Chamei o chaveiro pela manhã, enquanto o Mateus ainda dormia. Rafael ficou do meu lado o tempo inteiro, sem discutir, sem tentar me convencer a pensar mais. Quando o chaveiro foi embora, Rafael segurou a chave nova na mão por um momento, olhou para ela e disse: "Certo." Só isso, mas foi suficiente. Dona Conceição ligou no domingo. Eu deixei cair na caixa postal. Ela ligou de novo no domingo à noite. Deixei cair de novo. Na segunda-feira, Rafael falou com ela. Eu não ouvi a conversa porque fui propositalmente para o quarto, mas ele ficou no telefone por 40 minutos. Quando desligou, veio me encontrar. Ela quer vir pedir desculpas pessoalmente, para você e para o Mateus. Ela pode vir. Você vai deixar ela falar? Vou ouvir o que ela tem a dizer. Mas, Rafael, eu preciso que você esteja do meu lado durante essa conversa, não no meio. Do meu lado. Estarei. Ela veio na quarta-feira à tarde. Chegou sem avental, sem presentes, sem a postura habitual de quem vai consertar alguma coisa. Chegou com as mãos vazias e um jeito de entrar na sala que eu nunca tinha visto nela antes, mais devagar, sem ocupar o espaço do jeito que ela costumava fazer. Mateus estava na sala fazendo lição. Ele olhou para ela quando ela entrou. "Mateus", ela disse, e a voz saiu diferente. "Posso sentar perto de você?" Ele olhou para mim. Eu fiz um gesto com a cabeça. Ele fechou o caderno e esperou. Dona Conceição sentou na poltrona de frente para o neto. Por um momento ela só olhou para ele, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas num lugar onde normalmente ela só encontrava as palavras rápidas. "Vovó errou muito", ela disse. "Eu entrei na casa de vocês sem pedir. Mexi nas suas coisas sem perguntar. Joguei fora o que era do seu avô sem entender o que estava fazendo." Ela engoliu. "Não tem desculpa para isso. Eu posso explicar o que eu estava pensando, posso dizer que queria ajudar, mas no final eu não parei para perguntar o que você queria, o que sua mãe queria, e era isso que eu devia ter feito primeiro." Mateus ficou quieto por um momento. Ele tem esse jeito de processar as coisas em silêncio que me lembra o meu pai. A mochila do vovô, ele disse finalmente. "Ela cheira diferente de tudo. Não tem outro cheiro igual. E quando você jogou fora, eu fiquei com medo de perder esse cheiro para sempre." Dona Conceição fechou os olhos. "Me perdoa, meu amor." Mateus pensou. Eu podia ver o pensamento acontecendo no rosto dele. Aquela seriedade de 9 anos que é mais honesta do que a maioria das seriedades de adulto. "Eu perdoo", ele disse. "Mas da próxima vez você pergunta primeiro, tá? Pede licença, olha, e pergunta." "Prometo." Ele abriu o caderno de novo, como se o assunto estivesse encerrado, porque para ele estava. As crianças têm essa capacidade de fechar uma porta e continuar andando que os adultos passam a vida tentando recuperar. Depois que o Mateus voltou para o quarto dele, sentei com Dona Conceição e Rafael na sala. Ela me olhou. "Você sempre me achou controladora, Mariana." "Não sempre", eu disse. "Mas às vezes sim. Eu sei que sou. Eu sei que interfiro demais. É o jeito que eu aprendi a demonstrar amor, fazendo coisas, resolvendo coisas. Minha mãe era assim. Eu fui assim com Rafael, e agora sou assim com o Mateus." Ela parou. "Mas eu entendo que o jeito que eu demonstro amor não pode atropelar o que é de vocês. Não foi uma transformação. Não foi um momento de revelação mágica.
Foi uma mulher de 63 anos dizendo uma coisa difícil, com a voz firme de quem sabe que é verdade, mesmo que doa. Eu respeitei isso. A senhora pode vir aqui sempre que quiser. Eu disse. A senhora é a avó do Mateus e faz parte da nossa família, mas como visita, como alguém que liga antes, que pergunta antes, que respeita o que é nosso mesmo quando acha que sabe fazer melhor. Ela assentiu. E a chave? Por enquanto fica comigo. Se em algum momento fizer sentido dar de volta, eu falo. Ela assentiu de novo, sem discutir. Era a primeira vez em 6 anos de Nora que eu a via aceitar uma coisa sem argumentar. Quando ela foi embora, Rafael ficou sentado no sofá por um longo momento. Você foi justa com ela, ele disse. Eu tentei. Mais justa do que eu fui com você nesses anos todos, ele me olhou. Toda vez que ela ultrapassava um limite e você ficava frustrada, eu ficava no meio tentando não escolher, como se não escolher fosse neutro, mas não é. Ficar no meio quando alguém está sendo desrespeitado é uma escolha também. Eu não disse nada, deixei ele terminar. Eu escolho vocês dois, você e o Mateus. É onde eu quero estar quando tem que escolher. Não foi uma declaração dramática. Foi uma conversa de casal numa quarta-feira à noite depois de uma semana difícil, na sala com a luz amarelada e o barulho do vizinho de cima andando pelo apartamento. Mas foi real. E às vezes o que é real e simples vale mais do que qualquer coisa dramática. Nos meses que se seguiram, Dona Conceição cumpriu o que prometeu. Ela ligava antes de vir. Ela perguntava se podia trazer alguma coisa em vez de simplesmente trazer. Na primeira vez que ela veio visitar depois de tudo, ela chegou na porta, tocou a campainha e esperou eu abrir. Coisa pequena, mas coisa grande. Um dia ela chegou com uma caixa de chocolates para o Mateus e uma planta pequena para mim. Sei que você gosta de plantas, ela disse. Mas se você já tiver dessa, me fala que eu troco. Eu sorri de verdade pela primeira vez em muito tempo na frente dela. Não tenho. Obrigada. O quarto do Mateus voltou a ser o quarto do Mateus. Colocamos as miniaturas de volta nas prateleiras. A caixa de desenhos voltou para baixo da cama, agora com uma nova camada de fita adesiva colocada pelo próprio Mateus, que escreveu na tampa com caneta permanente. Coisas do Mateus e do vovô, não mexe por favor. Ou por favor foi ideia dele. E a mochila? A mochila de couro marrom com o concerto na alça direita voltou para o quarto do Mateus e ficou pendurada no gancho da porta, no lugar de destaque que ela sempre deveria ter tido. Numa noite, passando pelo corredor, eu vi a porta do quarto dele entreaberta e ele sentado na cama lendo, com a mochila no colo, passando a mão no couro de vez em quando sem perceber, como um gesto automático de conforto. Eu aprendi algumas coisas nessa história toda. Aprendi que ter boas intenções não é suficiente se você não para perguntar o que o outro precisa. Que entrar na vida de alguém sem permissão, mesmo com amor, é invasão. Que estabelecer um limite não é rejeitar uma pessoa. É dizer para ela que você a respeita o suficiente para ser honesta. E aprendi, mais do que qualquer outra coisa, que às vezes o amor mais importante que você pode demonstrar para um filho não é protegê-lo de toda a dor, porque isso não é possível, mas mostrar para ele que quando algo dele for ameaçado, você vai até o fim para defender. Meu filho sabe que a mochila do avô não some de novo. Ele sabe que os desenhos estão na caixa embaixo da cama e sabe porque viu que a mãe dele vai atrás quando é preciso. Isso, no final, é o que fica.